Lá pela década de 70, quando eu trabalhava com mainframe na IBM, a gente fazia muitas aplicações em COBOL e às vezes essas aplicações tinham partes dela que se repetiam. Por exemplo, se você fazia uma aplicação de emissão de nota fiscal, tinha uma hora que você tinha que escrever por extenso o valor da nota. Então, foram criadas essas chamadas subrotinas, geralmente eram feitas em assembler para ter melhor performance. Então, uma subrotina muito usada era a subrotina que a gente chamava de por extenso. Então, se, por exemplo, você fazia uma duplicata no banco, tinha aquele valor em número, e a gente usava a subrotina por extenso para escrever aquele valor por extenso, né, obviamente. E quando depois surgiu a programação em linguagens usando objetos, surgiu a ideia de criar determinados objetos que você usaria numa outra programação. Enfim, seria uma combinação de vários objetos. E quando surgiu a ideia de rede, surgiu também o sonho de que se tivessem esses objetos na rede. Então, alguém poderia, por exemplo, né, criar uma classe que tivesse essa propriedade, né, essa função de por extenso. Então, de alguma maneira, se você fizesse uma aplicação, você pegaria na rede esse objeto e usaria na sua aplicação. Isso aí era um sonho, foram feitas várias tentativas, mas com a criação da arquitetura NET, isso se tornou possível através dos chamados Web Services. Vamos ver nessa aula então e vamos fazer, né, um Web Service para mostrar como é que esse negócio funciona. Aí na figurinha a gente dá uma ideia. Digamos que existisse um servidor de Web Service, o cara lá bola um punhado de Web Services, né? E aí ele quer vender isso para várias empresas. Então, digamos que ele criou esse Web Service 2, isso é criado com arquivo .asmx, a gente vai ver. A partir daí, ele tem que criar um negócio que a gente chama de proxy, que é um arquivo que tem aquele mesmo nome do Web Service, só que é um arquivo .dll. E ele vende esse negócio, então, para determinadas empresas. Agora, nesse Web Service, tem duas coisas características. Primeiro, o nome duas ou três, né? Primeiro, o nome do Web Service, óbvio, e dentro desse Web Service a gente tem spaces, digamos assim. Então, nós temos vários namespaces. E dentro desses spaces a gente vai ter vários métodos. Então, dentro de uma DLL, você pode ter vários spaces, onde vários namespaces, e em cada space desses vários métodos. Nós vamos fazer uma coisa bem simples, em que no Web Service vai ter só um namespace, e nesse namespace vai ter só um método. Para eu usar esse Web Services, né? Então o dono tem que criar um negócio que chama proxy, e eu então, quando eu crio o meu arquivo ASPX, eu tenho que referenciar o namespace, e depois eu tenho que criar um outro arquivo, a gente vai ver como faz isso, que é o arquivo conhecido como manifest metadata, que é um arquivo web.config, em que eu digo o nome justamente do Web Service. A gente vai ver isso mais em detalhes. O usuário ele vai, na realidade, acessar aquele arquivo ASPX e não tem o menor conhecimento dessas coisas todas que acontecem aí nos bastidores. Nós vamos usar no nosso exercício, né, a criação de vários arquivos, e vocês não precisam se preocupar em ficar digitando, é só ir lá no github.com adamascj2/asp-arc, que vocês vão encontrar, inclusive, aquele arquivo da aula anterior, que é o helloworld.aspx. Nessa aula a gente vai
começar usando esse aí, o SomaServe ASMX, que é a definição do serviço, do web service. Tá ele aí. A gente fez questão de colocar aí nesse web service apenas um método, né, para simplificar as coisas. Então, já na primeira linha ali, a gente tem aqueles símbolos todos lá, web service, language C++, e o nome da classe, que é SomaServe, que também é o nome do arquivo, que é somaserve.asmx. Depois a gente tem que usa o system e usa o system.web.services, que é o conjunto de livrarias, né? São as livrarias. E para definir mesmo o método, a gente tem que usar esse prefixo aí, abre chaves, web método, fecha. No caso, a gente está criando um método soma, que ele retorna um inteiro, né? Uma variável int, public, e tem dois parâmetros, que é o int A e o int B. E o que faz, na realidade, esse método aí? É a coisa mais simples do mundo, né? Você entra com A e B, e ele soma A com B e retorna. Enfim, vocês estão vendo que talvez esse web service aí não seja interessante, o cara que fez isso não vai conseguir vender. Mas é só um exercício aí para a gente aprender. Vamos colocar então esse somaserve.asmx dentro ali do IS, então é dentro do www.root. Depois disso, nós vamos para aquela pasta para onde vocês devem ter baixado todos aqueles arquivos ali, né, que eu falei no GitHub, que tem inclusive esse WSDL-exe. E aí vocês vão ter que abrir o prompt de comando e ir para essa pasta aí. Como é que vocês fazem isso? Abre lá para o cd, né? C, dois pontos, barra invertida, né? ASP.NET sem VS. Então ele foi para ali, né? E agora então a gente tem que dar o seguinte comando, é o WSDL, como se fosse um compilador, né? Na realidade é um criador de livraria, vocês vão ver. E aí você coloca barra N dois pontos e dá um nome do space. Nós vamos chamar esse negócio aí de conta space, né? Conta space, com minúscula. E depois a gente tem que dar o endereço lá do web service. No nosso caso é http 127.0.01 barra somaserve .asmx interrogação WSDL. Então tá lá, WSDL barra N conta space http 127.0.0.1 somaserve ASMX WSDL. Ele executa aí. E ele criou então esse arquivo somaserve.cs. Continuando, a gente vai criar verdadeiramente o proxy. Então, csc barra alt, aqui o nome do proxy, somaserve.dll,
usando, né, justamente esse arquivo aí que foi criado. Library somaserve.cs e vamos acrescentar aqui algumas livrarias que a gente baixou, né? Primeiro aqui é R, dois pontos, System, DLL. Essa a gente nem baixou, mas essa tem sobrando por aí, né? É a principal do sistema. System DLL, a segunda é System barra XML, barra ponto, né? Ponto DLL barra R. Eu tinha um professor, quando ele errava essas coisas, eu falava, eu erro de propósito para ver se vocês estão prestando atenção. Como eu erro muito também, detalhezinhos, espero que vocês estejam prestando atenção. System.web.services DLL. Vamos conferir aqui. CSC alt somaserve.dll barra T library somaserve CS barra R system DLL barra R system XML DLL e barra R system web services DLL. Vamos mandar bala aqui nesse negócio. Né? Ok. Aqui ele não diz que escreveu nada, então vamos ver lá, né? Ver lá se ele fez naquela pasta, né? Qual é o nome da pasta lá? A pasta sem VS. Ele criou lá o somaserve DLL. Então está criado lá justamente aqui os 16:20, então dá para conferir que foi esse mesmo. Não tinha lá, né? Somaserve DLL, ele podia dar uma mensagem. Mas esse então aqui, né, é o proxy. Esse aqui é que, como a gente falou, o cara vai vender, porque reparem que lá naquele arquivo anterior, aqui, né, a gente usou o somaserve CS e no somaserve CS tinha não só o nome do space, como o endereço do servidor. Então, quando ele vende isso para alguém, alguém vai usar e vai conseguir acessar o web service lá no servidor dele. Por um acaso, a gente está, por um acaso não, por uma limitação nossa, a gente está usando apenas um servidor. Então pode ficar meio confuso. Espero que vocês estejam entendendo as coisas. Vamos voltar aqui com aquela nossa figura. Então o cara criou lá um web service que é aquele web service, o somaserve, e ele vendeu para uma empresa X lá, e essa empresa vai ter que fazer duas coisas. Primeiro, colocar no servidor lá, numa pasta bin, vai ter que colocar esse dito cujo proxy aí, que é o DLL. E vai ter que criar, então, um arquivo ASPX, que vai usar esse service, e ele tem que criar também um outro arquivo web.config, que é o metadata lá. E a gente vai ver então esses dois arquivos aí, como é que eles são. Vamos mostrar primeiro aí o web.config. É só vocês podem dar uma olhada aí. Tem essas tags aí, configuration, dentro de configuration system web. Tem aqui só para não precisar aparecer erros, coisa e tal, isso não é importante. Isso aqui é importante, tem o compilation, abre e fecha. Depois tem um assembly, abre e fecha. E dentro aqui de assemblies, você tem add assembly e tem aqui o nosso web service que se chama somaserve. Então aqui está definido que vai ser usado esse somaserve. O outro arquivo aqui, esse é mais complexo. Vamos nele aí. Que é na realidade é a página, né? Que nós estamos chamando aqui de SomaCli ASPX. O que é essa aplicação na realidade? É uma coisa super simples. Vão ter duas
duas caixinhas de entrada, você entra com um número, outro número, aperta um botão e dá o resultado da soma. É uma coisa super simples, é só um exercício. A gente já fez na aula passada, a gente já fez um arquivo aí, né? O ASPX do Hello World. Esse aqui tem algumas coisas aqui importantes. A primeira aqui que a gente tem que colocar aqui a importação do namespace. O namespace, vocês viram que a gente definiu lá, chama-se conta space, então ele tem que estar aqui, né? Depois é mais ou menos aquelas coisas que a gente já viu. HTML, você tem um form, dentro do form a gente criou um painel, ele é verde. Dentro desse painel a gente tem dois text box. O primeiro text box se chama op1, ele é amarelo. O segundo text box é o op2, né? Também é amarelo, são as duas caixinhas. E aqui é um pouco mais sofisticado, a gente tem um botão que a gente chama de bot 1, e aqui tem uma linha importante que é onClick, bot 1 clicado. Vocês vão ver que depois na programação a gente vai usar justamente esse bot 1 clicado. O texto que fica nesse botão é somar, e a gente tem uma coisa que a gente nem precisava pôr isso, mas fica bonitinho. Uma tooltip aqui, uma dica: entre com dois inteiros e clique. Quando você coloca o ponteiro em cima do botão, aparece essa tip aqui, né? Aqui eu fecho o label, não, fecho não, né? Eu crio uma linha, que é um label, que eu chamo de total, ela é itálica, Arial. Aqui então sim, eu fecho o painel e fecho o form. Para valer mesmo, a gente tem aqui embaixo o programa, né? O script. O script aqui é com a linguagem C Sharp, não é C++, do jeito que eu falei antes, não, é C Sharp, o NAT Service, e aqui eu tenho comando, não é aquele page load, aqui é diferente, né? É quando eu clicar no botão, então eu usei aquilo que eu defini no onClick lá, public void, bot 1 clicado, né? E aqui aquela mesma coisa, Object Center, não interessa, eu abro aqui, e aqui dentro o que eu tenho? Eu pego o que está em op1 text e converto para numérico, né? Para inteiro aqui. Eu pego o que está em op2 text e converto para numérico. E aqui é que é a coisa mais importante. Eu tenho que criar um objeto do web service. O web service chama SomaServe, então eu crio um new SomaServe e chamo esse novo objeto aqui de ObjectSoma, né? Eu tenho aqui o prefixo, vocês devem entender. Em linguagem orientada a objeto, eu criei aqui esse objeto, ou prefixo, como muita gente chama, né? Eu uso depois, então, esse prefixo no método. Vocês lembram que tinha o método soma. O método soma, ele tem dois operandos aqui, que são os dois números. Eu faço a soma e como eu vou jogar isso no label lá, que é um text, eu tenho que transformar em string. Então eu fecho aqui. Esse programinha, né, esse arquivo, assim como o outro, estão lá no GitHub. Vocês não precisam copiar nem nada, pode usar lá se vocês estiverem fazendo os exercícios que eu espero que vocês estejam fazendo. Vamos dar uma olhada aqui como é que ficou dentro do nosso servidor. Como eu falei, a coisa aqui é um pouco complicada, porque a gente vai usar um servidor só. Na realidade, na vida prática, talvez fossem dois. Um primeiro servidor que teria só esse arquivo aqui, o SomaServe ASMX, né? E o outro servidor, que é o servidor de quem comprou o web service, que primeiro ele tem que criar uma pasta bin aqui dentro. Dentro dessa pasta bin, ele coloca o SomaServe DLL. E aqui fora, ele coloca a página aqui, o SomaCli ASPX, e aqui o web.config. Então,
Aqui, inclusive, eu colocar aqui também o Hello World, enfim, aquelas coisas de desenvolvedor aí que não se preocupa muito com esse negócio, e às vezes as pessoas que não têm muita prática se perdem. Mas voltando aqui, esse SomaServe AMX aqui, ele só precisa estar naquele servidor do cara que criou o web service lá, né? Naquele que comprou o web service, digamos assim, eu tenho que ter no bin aqui o DLL, né? E eu tenho que ter aqui a página e aqui o metadata aqui web.config. E aí o usuário lá, ele vai entrar no browser dele e chamar essa página SomaCli AspX. Vamos ver se está tudo funcionando. Espero que esteja. Vamos ver se vai dar tudo certo. Como diz o Faustão, quem sabe faz ao vivo, né? Então vamos pôr aqui 127.0.01, né? Dá um ponto aqui, eu faço sempre esses errinhos aí para ver se vocês estão prestando atenção. Barra, né? E é o SomaCli AspX. Apareceu, tá vendo? Quem sabe faz ao vivo. Tem o painel, lembra? Era verde. Tem as duas caixinhas aqui que são em amarelo. Vamos ver aqui a dica aqui, né? O tooltip aqui. Tá vendo? Apareceu ali. Entre com 2 inteiros e clique. Vamos entrar com 2 inteiros aqui. Tem até ele relembra algumas coisas, mas vamos pôr aqui 7 e vamos pôr aqui 5. E vamos aqui somar. Quanto é que dá 7 mais 5? 12. Então, nosso programa aqui, o nosso web service, está funcionando maravilhosamente aqui. Nós estamos todos de parabéns. Deu tudo certo aqui. E para finalizar essa aula e esse curso, então, o que eu queria comentar é que esse tipo de arquitetura realmente é revolucionário, né? Agora, esse negócio de que a gente está falando de pessoas criarem web services e venderem, esse negócio que se esperava que acontecesse não aconteceu. Mas, de qualquer maneira, como surgiram aparelhos, por exemplo, smartphones, em que é interessante que você tenha o processamento não dentro do aplicativo, mas lá na chamada nuvem, então o web service pode ser criado dessa maneira. Quer dizer, você coloca esse web service, ele está lá no servidor e você só recebe aqui a interface. Então tem suas utilidades. Vocês podem, eu estou fazendo isso aqui sem usar o Visual Studio, mas o Visual Studio realmente é uma ferramenta muito interessante e principalmente se vocês estão trabalhando para aplicação para celular, vocês usam o Xamarin e coisa e tal, e podem tentar misturar, né, o web service com essas outras tecnologias. Espero que vocês tenham gostado aí e se divirtam fazendo isso, esse tipo de coisa aqui do nosso curso, como aliás todos os cursos aqui do nosso canal é mais para diversão, né? Porque hoje em dia você aprende a desenvolver aplicações, você aprende na faculdade, não se aprende no YouTube. Muito obrigado.